Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia! Mas tá muito fraco. Bom dia! No 3 nós vamos dar um bom dia muito especial para quem está em casa, combinado? 1, 2, 3! Que maravilha, uma salva de palmas a quem também está nos acompanhando em casa, pela TV Canção Nova, por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Meus irmãos, que alegria podermos estar juntos nessa primeira pregação, primeira palestra aqui do acampamento Curados para Amar. Quero agradecer infinitamente aqui os meus irmãos, a Rogerinha, o Lúcio, os músicos, não é? Pelo momento forte de oração agora de manhã, que já deu um pouco o tom do que vai ser o nosso acampamento e, de maneira especial, este primeiro momento. Quero pedir uma coisa para ti já agora, no início dessa pregação. Essa pregação do padre vai ser um pouco didática, porque nós vamos refletir sobre um assunto muito especial, muito necessário para o nosso tempo. Então eu quero pedir a tua atenção, porque tem pregação, eu confesso que o pregador tem que plantar bananeira no espírito, né? Porque o povo está com sono, o povo está disperso, não é o teu caso. Olha para quem está do seu lado, olha a cara de pessoa disposta, olha só o cabelo bonito, sobrancelha feita, olha só os traços do rosto. Pelos traços do rosto dessa pessoa você vê que ela é alguém que tem o QI elevado. Exagero, né? Gente, como eu disse, o tema de hoje vai ser desse primeiro tema vai ser bem denso. Eu vou ficar bem aqui pertinho do ambão, você vai ver, porque eu vou ter que usar bastante as minhas referências. Mas antes, deixa eu contar uma história engraçada. Quem estava na missa ontem à noite, levanta a mão, ou acompanhou pela TV. Então, você viu que na missa ontem, o padre terminou a homilia dizendo que não existe cura interior sem conversão. É ou não é verdade? Quero até aproveitar para convidar você do Vale do Paraíba, você da região que está acompanhando, vem participar aqui com a gente, que o encontro só está começando e vai ser muito especial. E eu estava dizendo da importância da conversão, atitudes de conversão, aceitar as provações para se converter, etc., os sacrifícios, né, que estão implícitos ali na conversão. Aí eu cheguei em casa ontem à noite, fiquei enrolando um pouco, porque a gente chega às vezes da missa, ou as meninas que cantam meio agitados em casa, né? Dá um tempinho ali para baixar, e depois fui tomar um banho. Aí pensando nisso, em sacrifício, em conversão, fui tomar um banho, aí eu falei, eu vou passar um shampoo aqui que uma amiga de São Paulo me deu, e ela falou assim, pá, deixa uns 3 minutos, depois o senhor tira, né? Diz que é bom e tal. Eu falei, tá bom. Passei o shampoo, e o chuveiro quente ligado, e eu ali de boa, pensando em você aqui, rezando pelo acampamento. De repente eu ouvi um estralo, pá! Chuveiro queimou. Estava 10 graus, sensação térmica de 7, 6, e aquela água gelada. E eu lembrei da minha pregação, né? E eu pensei 2 coisas, ou é o cão me tentando, ou é Deus vendo se eu estou pronto para viver o que eu preguei, né? O sacrifício, a conversão. Respirei fundo, gente, eu não reclamei. Falei, sabe o que eu falei? Glória a Deus. Mas falei. Talvez eu tenha pensado outra coisa. Mas eu falei, glória a Deus, eu juro. E aquilo vai, e eu rezando, ele não vai voltar o chuveiro quente, e nada, porque faz o barulho no chuveiro na hora que volta, e nada. Rezei em línguas, nada. Fiz oração de autoridade no nome de Jesus, e nada. Apelei para a Virgem Maria, nada. Pedi a São Miguel Arcanjo, nada. Eu falei, quer saber de uma coisa? Entrei na água gelada. Isso já era 00:15. Gente do céu. E eu falei, não, vai ser rapidinho. Parece que o negócio impregnou, não saía do cabelo. Eu falei, eu sou o primeiro nesse acampamento que precisa viver a conversão. Mas sabe o que eu fiz? Falei para Deus, Senhor, eu oferto pela minha conversão e por aquele povo querido que vai estar lá me ouvindo amanhã cedo. Aí eu contei para um padre amigo meu, que mora comigo em casa dos padres, ele falou, Deus já está te dando a graça de viver, né, o que você pregou, logo cedo. Mas eu falei, gente do céu, e a água gelada, aquilo foi entrando, eu falei, não, vamos olhar só o cabelo, mas parece que de propósito, foi espalhando tudo no corpo, até o pé. Aí eu saí do chuveiro assim, tremendo, né? Mas enfim, fui introduzido nessa dinâmica de conversão. Meus irmãos, então como o padre disse,
eu tenho a graça já de há alguns anos estar nesse acampamento, tenho a graça também de estar escrevendo, rezando, refletindo sobre a realidade da cura interior já há algum tempo. Tive a alegria de escrever 6 livros, e 5 desses versam sobre a realidade da cura interior, que eu vejo que é extremamente necessária para cada um de nós. Nós precisamos de cura interior. O Padre Léo dizia que sem cura interior não existe salvação. A cura interior é necessária para que a gente se descubra e para que a gente se salve em Deus. Agora, eu dividi as pregações em 2 momentos. Nesse primeiro momento, nós vamos refletir sobre a cura interior necessária ao processo masculino, ao homem. E no segundo momento, na pregação da tarde, nós vamos refletir sobre a cura da alma feminina, sobre as feridas que machucam, que ferem a alma da mulher e propondo caminhos de cura para o coração feminino. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Quem aqui é mãe de menino? Levanta a mão. Quem aqui é mãe de menino e menina? Levanta a mão. Você percebeu uma diferença quando você foi criar a menina e o menino? Sim ou não? Um pouquinho diferente, né? Tanto que a minha mãe, eu sou o caçula, eu tenho 2 irmãs. Minha mãe diz que quando eu nasci, para ela foi um baque muito grande. Porque meu pai sempre viajou muito, meu pai é caminhoneiro. Era ela, minhas irmãs ficavam lá em casa, e minhas irmãs têm um jeito, a mulher tem um jeito que é peculiar, dons que Deus lhe deu, que estão impressos na sua alma. E diz que quando eu nasci, minha mãe contando que o mundo dela virou de perna para o ar, não é? Porque o menino, ele é diferente, ele absorve as experiências diferentes, ele sente diferente, ele expressa diferente. É ou não é, mãe? E quem aqui, agora eu vou fazer uma pergunta até um tanto óbvia, mas eu quero saber, quem aqui é casada, mulher? Levanta a mão. E o teu marido é igualzinho você, assim, no jeito de ser, de pensar, de organizar as coisas? Igualzinho, né? Ele pensa a casa igualzinho você, né? É engraçado, esses dias eu fui de férias e eu estava na casa da minha família lá em Curitiba, e eu lembro que a minha irmã e a minha sobrinha estavam arrumando o ambiente, né? Arrumando ali o sofá, arrumando isso. Elas falaram para mim, minhas sobrinhas, não me chamam de padre, né? Porque nasceram e eu não era padre ainda. Aí disseram assim: tio, a gente está preparando o ambiente porque a gente quer que você se sinta à vontade. Eu achei estranho, falei, mas eu já estou à vontade, não está chovendo aqui dentro, né? A mulher geralmente quer um ambiente para ela se sentir bem. O homem quer um ambiente coberto, que não chove e que tenha televisão, né? Para mim basta. Ainda mais que estava passando o jogo da Copa, né? Falei, não, deixa. O que eu posso fazer para você se sentir bem? Faz um sanduíche lá e me deixa quietinho aqui, por gentileza. Só quero ver esse jogo, não é? Então, são mundos diferentes, mundos diferentes. Então, você que é mãe de menino, essa palestra vai ser muito importante para você. Você que é casada, obviamente, essa palestra vai ser muito importante para você. Você que namora, você, moça que quer casar, essa palestra vai ser muito importante para você. E, sobretudo, você rapaz, você homem, essa palestra vai ser muito importante para você. Eu escrevi o ano passado um livro que se chama Cura da Alma Feminina, que é voltado para a realidade das mulheres, a cura espiritual, a cura afetiva da mulher, a partir da sua constituição física, psíquica, emocional. Mas eu tenho estudado também muito sobre a realidade do homem, a cura afetiva, a cura emocional necessária ao homem. Então, nesse primeiro momento, presta atenção aqui no Padre, nesse primeiro momento eu quero partilhar sobre isso, sobre a realidade do masculino. E você que é homem que está aqui, você que é homem que nos acompanha em casa, preste bastante atenção. Em primeiro lugar, pega a sua Bíblia. Me deram uma passagem aqui que vai nortear a nossa reflexão. Você já ouviu falar em crise da masculinidade? Sim ou não? Então você vai ouvir hoje. Essa palavra, entre alguns ramos da psicologia, tem sido muito discutido esse conceito, crise da masculinidade. E isso é fato. Nós vivemos num tempo que traz à tona, sobretudo para essa nova geração, a geração dos adolescentes, dos jovens, uma crise referente ao masculino. Abra sua Bíblia na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Como eu disse, eu vou precisar bastante da tua atenção, eu vou ficar pertinho aqui do ambão hoje, que eu preciso citar bastante as referências que estão aqui.
Essa palavra, Romanos 5:8, vai ser só o norte, o pontapé para a nossa reflexão. O padre não vai ficar preso só aqui no contexto dessa citação, mas tudo aquilo que a gente reflete, como a gente aprendeu, eu aprendi com o meu pai fundador, o Monsenhor Jonas Abib, precisa ser norteado, impulsionado, inspirado pela palavra. Romanos 5, capítulo 8. Vamos ler juntos? Eu estou com a tradução da CNBB. Pois bem, a prova que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Vou ler mais uma vez. Pois bem, a prova que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Gente, essa palavra vai alicerçar a nossa reflexão no seguinte ponto. Me organizando aqui. No seguinte ponto: Deus nos ama demais. O amor de Deus é o pressuposto, é o primeiro tijolo que fundamenta todo o processo de cura interior. Deus nos amou enviando Cristo para nos salvar, disse aqui o autor sagrado, São Paulo, quando éramos ainda pecadores, ou seja, quando nós estávamos na inconsciência da nossa necessidade de cura, quando nós estávamos perdidos, quando nós não sabíamos que nós precisávamos ser redimidos, salvos, restaurados. Deus nos amou quando éramos ainda pecadores. E não existe cura interior sem essa realidade, sem uma abertura concreta ao processo de cura através do amor. É no amor que nós somos curados. Como disse o Papa Bento XVI na encíclica Deus Caritas Est, é no processo de se deixar amar por Deus e de se abrir para amar os outros que nós vamos sendo curados das nossas profundas feridas afetivas, emocionais, relacionais, psíquicas, sexuais. Eu sei que muitas vezes as nossas feridas mais profundas, elas nasceram precisamente no universo dos relacionamentos. A sua ferida nasceu no relacionamento com seu pai, que talvez não te amou, depois nós vamos refletir sobre isso na missa, ou talvez o teu pai ausente. As tuas feridas nasceram no seu relacionamento com a sua mãe, muito autoritária, muito opressora, dominadora. As tuas feridas nasceram no seu relacionamento com teu marido que te traiu, com aquela pessoa que abusou de você na sua infância, na sua adolescência. É no relacionamento, mas somente no relacionamento, do jeito certo, nós vamos ser curados. Independente se nós tenhamos sido feridos em antigos relacionamentos, é se abrindo para novos relacionamentos pautados no amor, alicerçados no amor de Deus e no amor para com o outro, que nós vamos ser curados. Parece até paradoxal, né? Você foi ferido no relacionamento e você vai ser curado no relacionamento. Para alicerçar isso, e nós partimos para a reflexão sobre a crise da masculinidade, eu quero ler algo que eu escrevi no meu livro Curar-se para Ser Feliz. Um livro que eu já escrevi há um tempo, mas que tem ajudado muita gente nesse processo de cura afetiva, de cura emocional. E no capítulo 10 ele fala sobre essa realidade, da necessidade de se abrir para o amor divino e humano para sermos curados. Presta atenção, página 129. Para sermos curados em nossos afetos e emoções, nos será necessário superar receios, decepções, os quais nos travam no exercício do amor. Precisaremos romper com o medo de amar e de sermos amados, para assim inaugurarmos um processo de crença no poder do amor, que sempre poderá nos transformar e que jamais se esgotará ou passará. Página 130 agora, segundo parágrafo. Para curar o próprio coração, restaurando e equilibrando os afetos, será preciso lançar-se na aventura de amar, sem contudo projetar no outro os nossos vazios e carências pessoais, e sem consequentemente criar estruturas de domínio e de dependência afetiva. Para se curar, não basta apenas amar, é preciso amar do jeito certo. O verdadeiro amor é aquele que torna o outro cada vez mais livre, cada vez mais ele mesmo, e não o que torna dependente de mim e de meus interesses egoístas. E para encerrar, página 131, capítulo 10 do livro Curar-se para Ser Feliz, a cura dos afetos e das emoções.
será trilhando um caminho de retorno ao amor humano e de abertura ao amor divino, que conseguiremos dar passos em direção à cura de nossas emoções. Nisso precisaremos investir vida e tempo, empregando energias e possibilidades em busca de tal restauração. Olha só o que o padre trouxe no livro Curar-se para Ser Feliz. Para viver esse processo de cura, é preciso se abrir ao amor divino. Deus me ama. Não há ferida que o amor dele não possa tocar. Não há dor, não há perda, não há decepção, não há mágoa que Deus não possa curar com o amor divino, com o amor de Pai, com o amor profundo dele por cada um de nós. Mas também eu preciso me abrir para deixar que outras pessoas me amem, para amar outras pessoas do jeito certo, vivendo relacionamentos de comunhão e não relacionamentos de troca. Pois bem, lançada essa base, lançado esse alicerce, vamos falar então sobre a crise da masculinidade. Veja bem, eu estudei algumas teorias de alguns psicólogos e também tive a alegria de receber um material que alguns irmãos aqui da Canção Nova, em especial o Daniel Machado, que é psicólogo, também o Adriano, tem trabalhado falando sobre a masculinidade. Eles partilharam comigo um material muito bonito, muito fecundo, também vou usar esse material, falando da crise da masculinidade. Veja bem, existem muitos jovens meninos hoje se perguntando: o que é mesmo ser homem? O que é ser um homem? Por quê? Porque nós vivemos num momento profundo de crise de referenciais. O menino, sobretudo, é claro que o menino nasce homem, mas ele vai aprender, ele nasce menino, né? E ele vai aprendendo a ser homem. A masculinidade, a virilidade masculina é algo que vai sendo passado de geração para geração. O menino aprende a ser homem com seu pai. Aprende a ser homem no trabalho, aprende a ser homem enfrentando as dificuldades, aprende a virilidade masculina, olhando para referências. Você percebeu que é normal um jovem menino ter como referência um herói, ter como referência um jogador de futebol, ter como referência um cantor? É ou não é verdade? O homem precisa de referência, sobretudo na sua infância e no princípio da sua adolescência. Mas nós vivemos uma crise de referencial. É claro que o mundo está mudando muito, só que, gente, não dá para negar que antes, pelo menos, haviam referências para os homens. Bem ou mal, é claro que houveram excessos, talvez existiram momentos de... Talvez não, existiu um momento no qual o machismo era muito disseminado, a gente sabe disso, as mulheres sofreram muito por causa disso. Existiram momentos no qual os homens confundiam virilidade com arrogância, com machismo. Mas um tempo atrás, alguns anos atrás, os homens nasciam sabendo o que era ser homem. Mesmo com alguns excessos, eles tinham modelos concretos. Mas existiram 3 fatos que mudaram de maneira muito intensa a compreensão dos meninos. O primeiro fato que aconteceu foi a Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra no século XIX. Porque veja bem, antes da Revolução Industrial, não existiam tantas indústrias, os homens não trabalhavam, no começo da Revolução Industrial, os pais chegavam a trabalhar 16 horas por dia. Só que antes da Revolução Industrial não haviam tantas indústrias e os homens não ficavam confinados em fábricas nem em escritórios. Eles trabalhavam geralmente no campo, ou tinham um ofício como ferreiro, um ofício ali perto de casa, e os filhos cresciam com os pais sempre. Desde novinhos, os pais levavam os filhos para o campo, os pais levavam os filhos ali para a sua serralheria, se assim pode dizer, né, os ferreiros. Os pais levavam os filhos ali para lidar o gado. Até pouco tempo atrás, no Brasil, a gente vivia isso. Talvez você foi criado no sítio e com você a chapa era quente, né? 4 da manhã o teu pai te chamava para ajudar a tirar leite. Quem já viveu isso aqui? Levanta a mão. Eu, para ser sincero, não vivi isso. Eu achava até que o leite já saía da vaca ensacado. E fui mais urbano, vou ser sincero, né? Você sabe que é assim, né? Que esses dias eu estava pregando lá em São Paulo, que eu falei para os jovens, eu contei isso aqui esses dias atrás: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eles falaram assim: pastor, pá, de ovelha? Não estou entendendo. Eu falei: vou usar uma analogia que você vai entender. O Senhor é o meu Wi-Fi e ele nunca cairá. Agora entendi. Você sabe que a molecada urbana lá no centro de São Paulo, você tem que usar outras analogias, né? Mas enfim, antigamente, sobretudo antes da Revolução Industrial, os pais e os filhos cresciam juntos.
Por quê? Porque o pai não ficava enfurnado, mais uma vez eu digo, lá na fábrica. O pai não ficava enfurnado lá no escritório. Era manual o processo. E eu não estou falando que está certo ou que está errado. Eu estou falando que aconteceu isso com a humanidade. Sobretudo na Inglaterra. E dali se espalhou para a Europa e chegou no mundo inteiro. Então, os pais foram tirados de dentro de casa. E os filhos deixaram de ser educados pelos pais. Deixaram de ter o contato dos pais. E tem um especialista que disse que isso gerou consequências. Consequências como a desconfiança da própria masculinidade nos meninos, porque eles não conviviam mais com o pai diretamente, eles não recebiam mais essa virilidade. A desconfiança do amor do pai começou a nascer neles, a desconfiança da autoridade, medo da própria sexualidade. Então, primeiro ponto, e essa geração de meninos, que teve os pais confiscados pelo trabalho, começou a ir para as escolas, e quem trabalhava nas escolas eram as mulheres. Então eles começaram a ser educados pelas mulheres, e claro que o papel da mulher na educação de um filho é fantástico, a mãe, só que existe algo que a psicologia chama de processo simbiótico, preste bem atenção. Quando a criança nasce, ele vive um processo de simbiose com a mãe, o menino ou a menina. Até um determinado tempo da sua vida ali, a criança acha que ele e a mãe são uma coisa só, é uma simbiose. Ele acha que ele é a mãe e a mãe é ele. É o pai, o contato com o masculino, com o pai, que retira a criança desse fechamento, desse relacionamento fechado com a mãe, e insere, aliás, a criança na cultura, insere a criança no social. Então, a partir da Revolução Industrial, isso foi afetado significativamente. Segundo fato que afetou significativamente a vida, o papel dos homens, foi o movimento feminista, que nasceu no final do século passado, no meio do século passado, começo para o meio do século passado, depois da Segunda Guerra Mundial. E entenda bem, aqui, gente, eu não estou levantando bandeira de A ou de B, eu estou falando de história para explicar porquê nós chegamos aonde chegamos. Ninguém é melhor, nem o homem nem a mulher, ambos são ricos, belos naquilo que Deus os fez, são um dom da criação. Mas o movimento feminista foi se tornando, segundo um psicólogo até que eu citei aqui, chamado Ulson, foi se tornando, o sobrenome dele é Ulson, né? Foi se tornando um relacionamento de poder, de disputa. Claro que as mulheres foram oprimidas muitos anos, não é? Pelo modelo, chamado modelo patriarcal, pelo machismo, mas com o movimento feminista começou a surgir uma briga. E as mulheres começaram, por um tempo, viver essa demanda, essa briga, querendo mostrar para os homens que elas eram melhores, e os homens reagindo. Mas com o tempo, toda a ferocidade dos homens foi sendo confiscada. E parece que os meninos cresceram aprendendo que ser homem viril era uma coisa ruim, era uma maldição. Sabe, é claro que alguns homens oprimiram no passado, mas isso não pode ser colocado na conta de todos os homens, né? Que a gente não tem, essa geração nova é diferente. Mas enfim, são os processos históricos. O movimento feminista afetou demais também a construção do masculino. E a terceira realidade foi a revolução sexual que aconteceu nas décadas de 60 e 70, sobretudo nos Estados Unidos, com a invenção da pílula anticoncepcional, o paradigma da sexualidade mudou. Então, com tudo isso, afetou demais a construção dos homens e da compreensão que o homem tinha de si mesmo. E você sabe que isso afetou demais a realidade psíquica e emocional dos homens. Porque você sabia, olha só, o padre vai trazer algumas estatísticas. Os homens lideram no mundo as estatísticas de suicídio, drogas, mortes violentas e doenças psíquicas. Há um pouco tempo atrás, em um só ano, eu acho que há 2, 3 anos atrás, em um só ano, foram registrados quase 12 mil mortes por suicídio no mundo. Acho que foi em 2014, ou 2015, se eu não me engano. 12 mil mortes por suicídio, 83% foram de homens. 83%, os homens se suicidam muito mais. Tem um ditado que diz que a mulher ela vai dar um tiro na cabeça, mas ela muda porque ela fica com medo de ir no velório, a chapinha ficar estragada, né? Então ela, não, já se viu. Passei 2 horas fazendo essa unha, a pólvora vai estragar, não vou me matar mais, né? Ainda bem, né? Tomara que os homens também pensem em vários motivos e desistam, mas enfim, 83% de quem se suicida no mundo é homem. Veja bem outra estatística.
No Brasil, 93,6% da população carcerária dos presos são homens. Na escola, 90% dos alunos com problema de comportamento são garotos, são homens, 90%. 80% dos alunos com dificuldade de aprendizagem são homens. A cada dia, e está falando também aqui dos problemas de contradição, né? Muitos homens com problema, por exemplo, de impotência sexual, consumindo pornografia, preso dentro de casa, do banheiro, sabe, vivendo essa vida paradoxal. Então, os homens foram afetados por tudo isso, gente. Os homens têm sofrido. Claro, a gente reza pelas mulheres, e eu preciso dizer que as mulheres, vocês mesmos são maravilhosas, vocês são a maioria na igreja, vocês procuram mais a Deus. É verdade, eu preciso dizer. Mas olha, eu tenho rezado muito pelos homens e quero, como padre, me colocar a estudar e a rezar para ajudar os homens a superarem essa crise da masculinidade. Porque veja bem, qual é o modelo de masculino hoje em dia? Gente, a Bíblia nos apresenta modelos fantásticos de virilidade e de masculinidade. O padre vai falar sobre eles. A Bíblia nos apresenta modelos de homens e virtudes masculinas sadias que o homem de hoje pode se pautar, na qual o homem de hoje pode se pautar. Por exemplo, na Grécia Antiga, ser homem era ser másculo, era ser forte na batalha. Quem assistiu aqui os 300 de Esparta, os filmes gregos, aquela metáfora, aquela lenda do Epaminondas, aquele grande guerreiro grego com uma espada enfiada no coração. Antes de morrer, ele levantou a cabeça, né, com a espada enfiada, uma dor tremenda, e perguntou para o soldado: nós vencemos os espartanos? O soldado falou: vencemos. Aí ele deu uma risada e morreu feliz, né? Era aquele homem forte, másculo, só músculo, que não é esses músculos que a gente tem aqui no meio da barriga agora não, viu, rapazes? Mole. Naquela época os gregos eram másculos. Depois os romanos, depois ali de uns 400, 300 anos, já mesclaram um pouco o que era ser homem. Ser homem era ser másculo, era ser forte, mas também era ser inteligente, hábil para conversar, ter capacidade retórica. Depois, na Idade Média, mas voltando para a Idade Moderna, ali século XVI e XVII, tem um historiador francês chamado Alain Corbin, que tem um livro chamado History of Virility, que fala que naquela época, século XVI e XVII, ser homem era um ideal inatingível. O cara tinha que ser preparado para a guerra, não podia manifestar as emoções, não podia ter medo, tinha que ser serviçal, legal, amigo, tudo isso. Era uma pressão muito grande. Mas depois do século XIX começou a se desconstruir. Bem ou mal, antes tinha modelo, tinha referência. Hoje não tem mais. Hoje não tem, e a gente precisa, você que é mãe, precisa ajudar o teu filho, você que é esposa, precisa ajudar o teu esposo, porque nós estamos vendo uma geração muitas vezes de homens fracos, homens confusos, homens sem iniciativa, homens sem virilidade, homens sem, como diz na gíria, né, sem pegada. Que nem uma moça esses dias falou para mim: padre, eu casei com um filho, padre, na mais trabalho com meu filho, tem que dar tudo na mão, padre, dele. Claro que aqui não acontece. Olha só esses homens, dá uma estofada no peito os homens que estão aqui. Lá em casa não, padre. Aqui, meu pai lá em casa é assim, ele deixa o remédio dele aqui em cima da mesa. Minha mãe move 5 centímetros, ele chega. O nome da minha mãe é Bárbara, né? Ele fala assim: Barba de quem, pai? É Bárbara. Onde está o meu remédio? Pai, aqui. A mãe mexeu, bagunçou tudo. Eu falo: pai, 5 centímetros. É claro que só na minha casa acontece isso, sabe? Só na minha casa, né? Mexeu 5 centímetros de onde o homem deixou o negócio, bagunçou o mundo do homem, é um colapso, né? É perigoso ele ter que buscar uma terapia, porque ele não está lá, né? Mas também as mulheres têm o dom de mexer o que a gente guarda, né? Gente, todo homem tem uma bagunça organizada, a gente se encontra no meio dela. Se você mexe, confundiu. A gente se encontra no meio da nossa bagunça, mas você mexeu na nossa bagunça, confundiu a nossa cabeça, né? A nossa simples cabeça masculina. Mas enfim, como eu estava dizendo, a gente precisa resgatar a masculinidade. E o que está acontecendo? Os meninos estão... O homem nasce menino e precisa construir a sua virilidade, a sua masculinidade profunda a partir de referenciais. Qual é o modelo de homem perfeito, gente?
Segundo a carta de São Paulo aos Efésios, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas veja bem, Jesus Cristo, o homem perfeito, recebeu de Deus Pai um pai adotivo chamado, não, mais forte, chamado São José. E São José foi ensinando Jesus os ofícios da masculinidade, o que era ser homem. São José com certeza levou Jesus para a sua carpintaria. São José com certeza ensinou Jesus a talhar a madeira, a fazer ali um móvel com aquela tora bruta, aquela árvore bruta. Jesus teve um homem formando na masculinidade. E quando a gente vive uma crise da masculinidade, a gente vive uma crise da paternidade. E uma coisa puxa a outra. Porque se o homem não teve referências, ele não vai ser um bom pai. Por quê? Porque ele vai ficar fixado naquele estágio infantil. Ele não vai romper a simbiose com a sua mãe. Você já percebeu que tem homens que têm 40 anos e ainda é aquele filhinho da mamãe? Não é? O homem não consegue se libertar, por quê? Porque ele não teve um pai afetivamente ativo que o retirou dessa simbiose com a mãe. Ele ainda acha que ele e a mãe são uma coisa só, ficou fixado num estado infantil e por isso imaturo demais. Então essa crise da paternidade afeta demais, porque o homem não aprendeu a ser homem, não vai ser uma referência para o seu filho ser homem, isso se torna um dominó, infelizmente. E depois as pessoas reclamam, ai, aquele homem não tem pegada, ai, aquele homem não tem iniciativa. Mas talvez ele não tenha iniciativa porque na tua casa ele não teve espaço para ser homem, teu filho. Ele não teve espaço para ser diferente da sua filha, diferente de você. Às vezes a mãe, não por nada, mas ela, por inexperiência, ela acaba querendo que o filho seja igual à filha. Ai, padre, meu filho é tão diferente da minha filha, que bom, né? Louvado seja Deus, é sinal que ele é outra pessoa. Ele é um homem, ele reage diferente. A masculinidade não tem a ver só com ter o órgão genital masculino aqui, gente. Masculinidade, a sexualidade é um jeito de sentir a vida, de absorver tudo. Eu penso como homem, eu sinto como homem, eu vejo como homem. Você pensa como mulher, você interpreta os seus relacionamentos como mulher, porque Deus te fez mulher e Deus me fez homem. Então veja bem, segundo uns psicólogos aqui que o padre colocou, chamado Murray and Gillett, eu peguei essas referências também com o Daniel, como eu estava dizendo, existem alguns modelos de masculinidade ferida, que são aqueles homens que não romperam a simbiose e continuam fixados no estado infantil. Sabe quais são esses modelos? Tirano da cadeirinha alta, o trapaceiro sabichão, o palerma, o filhinho da mamãe e o valentão exibicionista. Ou seja, aquele homem que já cresceu, mas continua vivendo como adolescente porque não amadureceu. Olha o primeiro modelo, o tirano da cadeirinha alta. É aquele homem com o ego inflado. Claro que você não conhece ninguém assim. Narcisista, onde tudo precisa girar ao seu redor, todos têm que servir esse homem, tudo tem que ser do jeito que ele quer. É o típico homem que quer poder, que é perfeccionista em tudo, que exigem que todos sejam como ele, pois se acham o líder supremo, um Hitler, um Stalin da vida. Esse é o comportamento, o transtorno, poderíamos dizer, gerado por essa imaturidade base, que esses dois psicólogos que o padre falou, chamam de o tirano da cadeirinha alta. Depois o outro modelo é aquele trapaceiro sabichão, perito em criar aparência, fazendo todos acreditarem nele, faz sempre brincadeiras de mau gosto, é manipulador, sarcástico, é o tipo do homem que coleciona inimigos, desavenças. O terceiro modelo do homem imaturo é o palerma. Ao contrário desse segundo, que é o trapaceiro, o palerma é um homem ingênuo, que parece carecer de personalidade, rotulado de lento, fisicamente desajeitado, com frequência é alvo de zombarias. Quarto modelo é aquele filhinho da mamãe, que você não conhece nenhum, claro. É o tipo do homem que parece ter casado com a sua mãe. Veja bem, mãe, você precisa ter maturidade para educar o seu menino. Ele é diferente da filha. Você não pode deixar ele debaixo das suas asas sempre, porque você pode ser uma bênção, ou, me perdoe a dureza do que o padre vai falar, uma maldição na vida dele, se você não agir com sabedoria. Esse filhinho da mamãe é aquele que se relaciona com várias mulheres, mas não consegue compromisso definitivo com nenhuma, porque no fundo ele está buscando a sua mãe nas mulheres, a grande deusa.
Ai, padre, eu gosto daquela mulher, mas ela não faz o meu leitinho igual a mamãe. Aí a mulher se esforça, se mata, faz aquele bife à parmegiana, se enche o cabelinho de gordura, né? Fica cheirando gordura, ela passa, ao invés de exalar o odor, ela exala o perfume de óleo, onde passa. Aí a hora que ele come o primeiro pedaço, mastiga, olha assim para ele e fala, tá razoável, mas não chega aos pés do da minha mãe. Meu Deus, pediu para apanhar, vai dormir com os cachorros por um mês. Não é? Mas ele está sempre no fundo, ele está buscando a própria mãe. Aí tem que alguém chegar de fora, bater assim na cabecinha dele e falar, filho, você não casou com a tua mãe, ela não vai agir com a tua mãe, ela não vai passar a tua cuequinha igual a mamãe não. Amadurece, infeliz, assume a tua vida. Feliz não, abençoado, aliás. O último modelo é aquele valentão exibicionista, aquele homem imaturo que quer sempre impressionar os outros, faz de tudo para ter um palco, ataca as pessoas com palavras ofensivas, mas no fundo ele esconde uma própria insegurança. É machista, mas no fundo ele tem até medo das mulheres, da esposa se sobressair, da filha saber mais que ele, da funcionária se destacar mais, então está sempre sendo um valentão exibicionista. Agora veja bem, eu passei aqui alguns modelos patológicos de uma masculinidade ferida. Agora, a partir da Bíblia e a partir da história cristã, eu quero apresentar 8 características de uma masculinidade sadia segundo a vida cristã e segundo a Bíblia. 8 características do que é ser homem de verdade segundo a Bíblia. Repita comigo, com bastante força: virilidade, capacidade de se sacrificar, capacidade de trabalhar arduamente. Não tomou café não, mas forte. Coragem. Coragem, viu? Quinta, espiritualidade. Forte conexão com Deus através do trabalho. Grandeza de alma. Fidelidade. E paternidade. 8 características de uma masculinidade sadia, de referenciais sadios que os homens, que os meninos, que os garotos, que os senhores de hoje precisam buscar a partir da Bíblia. Primeira característica, virilidade, que não significa arrogância nem machismo, viu? Virilidade não é você chegar, não é? Mijar com a porta aberta e tudo fora lá, né? Porque a gente é ruim de mira, mulherada, nos perdoe. Quero fazer aqui um perdão público, porque eu não sei, é mais forte do que a gente, sabe? Não é? Tem que deixar lá um paninho do lado da patente para o homem limpar depois do negócio, porque é algo mais forte do que a gente, sabe? Eu queria fazer um estudo psicológico um dia para entender o fenômeno. O cara não acerta a mira na hora de fazer xixi, né? É próprio da masculinidade. Meninos, estou mentindo, meninos? Estou perguntando para os rapazes agora, tá? Vocês fiquem quietos que vocês são suspeita, que a maioria das vezes é vocês que limpam, né? Tadinhos. Mas enfim, virilidade não pode ser uma virilidade tóxica. Eu sou macho. Não, macho até um cachorro é, você tem que ser homem. Macho até um sapo é, você tem que ser homem. Homem segundo Jesus Cristo, com todo respeito aos cachorros e aos sapos, né? Mas macho até um boi é, né? Você fica, você já vai ser grande macho. Você tem que ser homem segundo a Bíblia, segundo o Evangelho. Virilidade, quer ver um modelo bíblico de virilidade, que é aquela força viril? Quer ver um modelo bíblico de virilidade? São Paulo apóstolo. Gente, o cara tem que ser muito viril para ele dizer, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se quiser me mata, eu sou de Jesus. Tem ou não tem que ser viril para dizer um negócio desse? Tudo que eu conquistei eu considero como ganho, como esterco em comparação àquilo que Cristo me deu. É um homem de verdade ou não é São Paulo? Com certeza quando foram matar ele deve ter colocado a cabeça assim na forca e falou, pode cortar minha cabeça, eu não nego Jesus Cristo não, eu vou dar minha vida por ele. Olha que modelo de virilidade. E quantos outros a Bíblia e a história cristã não nos apresenta? Virilidade. Gente, a virilidade dos santos, a virilidade de um São Maximiliano Maria Kolbe, na Segunda Guerra Mundial, que estava lá no campo de concentração e iam matar um pai de família. Ele falou lá para os nazistas, deixa ele, mate a mim, ele tem filhos, eu não tenho, e eu estou disposto a dar minha vida por amor a ele.
E São Maximiliano perdoou o algoz que o matava. Olha que exemplo de virilidade a fé cristã nos apresenta. Tem que ser viril ou não tem? Macho é falar alto, cuspir, já com a porta aberta. Homem é dar a vida. Homem é assumir um compromisso definitivo. Homem é não se envergonhar de ser sensível no momento certo, mas de ser firme nos princípios que acredita. Segunda característica, capacidade de se sacrificar e de se doar. Tem a ver com a primeira, mas numa outra perspectiva. Quer ver um modelo bíblico de um homem com uma capacidade profunda de se sacrificar e de se doar? Moisés. Gente, Moisés era gago. Moisés tinha problema de autoestima, com certeza. Ele foi adotado, o cara recém-nascido, jogado num rio, pensa bem. Jogado num rio, aí cataram ele no meio do rio. Aí foi criado por um povo estranho. Ele era o único diferente ali na casa dos egípcios. Ele foi criado pelo faraó, pela filha do faraó. Você acha que não trataram ele com indiferença? Naquela época ainda, complexa. Um homem cheio de feridas, mas ele se doou por aquele povo, ele subiu a montanha, ele rezou, ele intercedeu, ele doou 40 anos da vida dele no deserto por aquele povo. Olha que homem com essa capacidade linda de se sacrificar, de se doar por um ideal. Característica de uma masculinidade sadia. Terceira característica, que está um pouco ligada com as duas primeiras, coragem. O homem, segundo o coração de Deus, nutre uma coragem de base, uma coragem profunda. O que é coragem? A palavra coragem veio do latim, cor agem. Cor, coração, agem, pode ser ação, atitude. Coragem é agir com o coração. Olha só um exemplo de coragem na Bíblia. Davi diante de Golias. Um menino, gente, com algumas pedrinhas no seu alforje, mas enfrentou um gigante. Que modelo de coragem. Que homem corajoso. E mais, nós vemos o exemplo de Israel, de Jacó, que lutou contra Deus a noite inteira. É um exemplo de coragem também. Eu não vou deixar o Senhor embora se o Senhor não me abençoar. Isso aí não é macho não, isso é homem de verdade. Eu quero a tua bênção, eu preciso da tua bênção e eu não vou desistir. Porque ele sabia que aquela bênção ia recair sobre os futuros filhos dele, sobre a família dele. Homem de verdade é aquele intercessor que não desiste de estar diante de Deus, rezando pelo filho na droga, rezando pela esposa que está na traição, rezando pelo irmão que está no adultério. Eu preciso da tua bênção, Senhor, eu não vou embora, se o Senhor não me abençoar. E a Bíblia diz que Jacó, que Israel, lutou com o anjo de Javé, que é o próprio Senhor, a noite inteira. Quinta característica, aliás, de uma masculinidade sadia segundo a vida cristã, a grandeza de alma, a magnanimidade, essa virtude, quer dizer, grandeza de alma. O homem, segundo Deus, é um gigante interiormente. Quer ver exemplo de grandeza de alma? São José. Ele descobriu que Maria estava grávida. Agora eu vou ter um papo com os homens aqui. Você, homem, dá uma olhada aqui para o padre. Imagina você ali, noivo, casamento marcado, chega a tua esposa lá com você, passeando. Chega em casa, foi dar uma volta ali na praça, põe a mão na barriga e fala assim: ô Zé, ô Tibúrcio, para tirar uma coisa com você. O que foi, princesa? Estou grávida, mas a gente não, você sabe, né, amor? A gente não, como é que você está grávida? Ai, amor, foi o Espírito Santo. O que você falaria para sua noiva? Espírito Santo? Olha a cara dos homens, tem uns homens pensando, tem uns saindo fumacinha assim. Olha a grandeza de alma de São José. O Evangelho de Lucas diz que num primeiro momento ele decidiu abandonar Maria em segredo. Por quê? Porque na lei judaica daquele tempo, se ele denunciasse ela como adúltera, ela seria apedrejada, morta por pedradas, apedrejada até morrer. E São José, mesmo se sentindo traído, revoltado, esse bendito orgulho masculino não é fácil, né, meninos? Às vezes destrói a gente. Porque tem o bendito orgulho masculino, né? Se a gente não tivesse orgulho para ferir, seria muito mais fácil, mas a gente às vezes tem esse orgulho ferido, e fica dando patada na mulher só porque está com o orgulho ferido, né, esposas? Entenda um pouco aí do nosso psiquismo, viu? Não é fácil também não. Enfim, mas São José ia abandoná-la em segredo. Por quê? Porque ele queria preservar a vida dela e a vida de uma criança inocente, que estava no ventre dela. E naquele tempo, abandonar ela em segredo significava que ele tinha que ir embora, abandonar sua carpintaria, ir para outra cidade, infâmia pública, perder tudo que ele conquistou. Mas olha a grandeza de alma. Até que o anjo apareceu a ele e falou: José, não tenha medo de receber Maria, de fato ela está grávida sob a ação do Espírito Santo. Aí ele acolheu Nossa Senhora, Jesus, e tudo que a gente sabe aconteceu.
Sétima característica, aliás, eu pulei uma característica, gente. Quinta característica de uma masculinidade saudável, segundo a Bíblia, a espiritualidade do homem que se dá através do que ele faz, através do seu trabalho. O homem, geralmente, tem uma espiritualidade marcada pela ação, por aquilo que ele faz. A mulher, ela sente Deus na sua alma, ela tem uma conexão com o sagrado direta, ela sente a palavra. O homem, geralmente, ele se relaciona com Deus fazendo as coisas. Exemplo disso, São Bento e os monges. O lema de São Bento, ora et labora, rezar e trabalhar. São Bento, claro, os monges tinham os momentos de oração, mas eles viam o trabalho ali, lavrando a terra, plantando, colhendo, como um relacionamento concreto com Deus. O homem, ele sente Deus a partir do momento que ele transforma o mundo pelas suas mãos. O trabalho para o homem é algo muito importante. Tem a ver não só com ganhar dinheiro, tem a ver com realização. O homem, para ser feliz, precisa se sentir produtivo, precisa sentir que ele está transformando a realidade, precisa sentir que ele está transformando o mundo de alguma forma. E um homem, você que é homem, se aventure a ser um trabalhador, porque isso vai trazer realização para a tua vida. Não seja um preguiçoso, não. Isso te enche de tristeza. Transforme o mundo. Ai, padre, eu não tenho um bom trabalho. No que você faz hoje, dê o seu melhor. Se você é um gari, seja o melhor gari. Exemplo de São José, exemplo de São Bento. Sétima, agora sim, característica de uma masculinidade sadia, segundo a Bíblia, fidelidade. Um homem de verdade, que não é um macho alfa por aí, como dizem, né? É aquele que é fiel, é aquele que se compromete com o ideal, que se compromete com a sua esposa. Ó, se você quer ser um homem de verdade, não saia traindo a tua esposa, não, porque trair é coisa de macho, é coisa de fraco. Homem forte é fiel até o fim. Homem forte dá a vida pela esposa. Homem forte dá a vida pelo filho, pela filha, pela família. Homem forte é fiel como São José, como São Francisco, como Santo Inácio de Loyola, como o Papa João Paulo II, como o Papa Bento XVI. Quantos modelos a gente tem, sim, heróis da fé. Os santos são heróis da fé. Oitavo modelo de característica de uma masculinidade sadia segundo a vida cristã, a paternidade. Todo homem foi criado para ser pai, seja biologicamente ou não. Gente, eu sou padre, mas eu exerço uma paternidade. Paternidade espiritual, paternidade emocional. O homem se realiza quando ele é pai, quando ele ensina outras pessoas a serem pessoas, quando ele ensina os meninos a serem homens, quando ele cuida de uma família, de uma mãe, de um filho, de uma esposa. Homem, assuma a sua paternidade. Deixa de ser menino e se torne homem. Assuma pessoas que Deus colocou no teu caminho para você cuidar, porque isso vai trazer uma realização profunda para você. Profunda. Eu sei que o assunto é bem denso, mas eu quero colocar aqui para encerrar esse assunto, mais algumas coisas, alguns passos que são necessários para o homem viver uma maturidade profunda e viver uma cura profunda emocional. Eu vou só pincelar isso porque falta pouco tempo e o padre quer rezar com você, rezar pela cura do masculino, rezar pela cura, você que é mãe, a cura do seu filho, você que é esposa, a cura do seu marido, você que está esperando o seu José, viu, moça? Que está rezando aí, né? Passou até batom 3 vezes hoje, para ver se ele aparece, né? Tem gente que está esperando o José e procura o José em cada milímetro, né? Está ali, está aqui, está onde, né? Por isso que os homens se acham, viu? Tem lugares por aí que são que é chamado de paraíso dos feios, né? Muita menina enchendo a bola do cara, o cara se acha bonitão, né? Estofa o peito, fala, eu sou assim, padre. Atraindo as gatinhas, né? Atraindo as gatinhas. Vai se converter, cara de pau. Enfim. Agora, esses passos para que você possa viver, para que eu possa viver, que um homem possa viver, uma maturidade. Primeiro, libertar-se do mundo infantil, não precisa nem dizer, né? Libertar-se ali de ficar das asas do pai e da mãe, sobretudo você que casou. Olha, você que casou, com todo respeito ao pai e à mãe, mas depois que o filho casa, o relacionamento dele com você, mãe, pai, muda. Começa a ser um relacionamento mais de amizade do que de dependência. O filho tem que resolver as coisas com a esposa dele, não tudo deixar a mãe e o pai meter o bedelho no casamento, porque isso estraga o casamento. Mãe, se coloque no teu lugar.
Pai, se coloque no teu lugar. É a vez do teu filho viver a vida dele, o casamento dele. Então, primeiro ponto, se libertar do mundo infantil. Passo para a maturidade masculina. Segundo, acerte as contas com o seu pai, homem. O relacionamento, o pai é a linha de contato com a masculinidade. Se você precisa buscar um relacionamento claro e resolvido com seu pai, perdoe, aceite. Terceiro, enfrente suas feridas interiores, os problemas na sua sexualidade, sua compulsão por pornografia. Talvez você duvida da sua própria masculinidade, busque cura, ajuda nisso, cura interior. Relacione-se de igual com as mulheres, com a esposa, com a mãe, com as amigas. Não fique querendo se achar melhor que a mulher, achar que a mulher é uma ameaça. Conviva, isso cura, isso amadurece. Tenha amigo do sexo masculino, participe da vida de crianças e jovens, isso é importante também para a integração do masculino. Encontre um trabalho onde você coloque a sua alma e, encerrando, realize a jornada heróica. Todo homem tem a necessidade, veja bem, mulher, mãe e homem também que está me ouvindo, todo homem tem a necessidade de se sentir um pouco herói, de investir a sua vida num ideal ousado, que vale a pena, que seja especial. O homem tem necessidade de se sentir herói, consciente ou inconscientemente. Seja como cowboy, seja como aquele que protagoniza uma aventura. Invista a tua vida, homem, num ideal que faça você se sentir esse herói. Por que não a fé cristã? Torne-se um herói da fé, torne-se um pregador da palavra, torne-se um evangelizador, torne-se um escritor, um cantor para Jesus, por que não? Torne-se uma referência na sua casa, alguém que cuida dos doentes, que leva a Eucaristia nos hospitais, que cuida dos drogados. Invista a tua vida, homem, numa jornada heróica. Amém? Agora, gente, encerrando esse momento, eu quero pedir, antes de aplaudir, você vai me ouvir, quero pedir uma grande salva de palmas para São José, ainda não, espera eu falar, para São José, para São Paulo, para Davi, para Moisés, para Jesus, para Jeremias, para São Bento, para Santo Inácio de Loyola, para São João Paulo II, para essa multidão de homens viris, homens segundo o coração de Deus, homens de verdade que a gente tem como referência. Vamos aplaudir. São José, Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, modelo da masculinidade, da humanidade, mais forte. Eles são modelo de masculinidade para nós. Homens viris, homens fiéis, homens castos, homens trabalhadores, homens que não têm medo de serem homens, segundo o que Deus criou. O homem precisa ser curado para se tornar um homem segundo o coração de Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Eu quero fazer uma oração de cura, pela cura da masculinidade. Veja bem, à tarde eu vou rezar pelas mulheres, eu vou refletir sobre o feminino, mas agora eu quero contar também com você, mulher, que é a maioria esmagadora aqui, como nas igrejas, graças a Deus. Mas eu quero contar com você, mulher, para você rezar pelo homem agora que vem à tua mente. Você que é mãe de menino, de homem, você que é casada, você que tem o seu pai, você que conhece homens no seu grupo, na sua família, no seu trabalho, esse homem também precisa ser curado, porque a gente nem sempre, a gente às vezes tem panca de herói, viu, mulher? Mas dentro de nós tem um menino chorão, ferido, precisando de cura e do colo de Deus. Tenha paciência com a gente. Talvez hoje a gente seja um menino chorão, mas com a graça de Deus nós vamos nos tornar um homem viril, como São Paulo, São Pedro, como São José, como os heróis da fé. Não desista da gente não, mulheres de Deus, mães, esposas. Não desista da gente, reze pela gente. Esse menino chorão infantil vai se tornar um homem viril, capaz de dar vida por você, mulher, esposa, capaz de dar vida por Jesus. Acredite. Levanta os teus braços agora. Eu quero primeiro de tudo que as meninas nos ajudem cantando. Nós vamos cantar primeiro uma canção que nos ajude a rezar, e depois o padre vai conduzir essa oração com você. Levanta bem os teus braços, pensando nesse homem que faz parte da tua vida. Você, homem que está aqui, se entregue nessa oração. Amor em mim, cante isso. amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim.
teus braços e cante. Se com amor não te olharam, o Pai sempre te amou e ama. Deus com amor sempre te olhou. Eleva os teus braços. Há amor em mim, cante. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Mesmo se não me amaram, cante. Mesmo se não me amaram, Se com amor não me olharam, se com amor não me olharam, na primeira pessoa, o Pai o Pai sempre me amou e ama. sempre me amou e ama. Deus com amor sempre me olhou. Deus com amor sempre me olhou. Bem suave, só com o teclado. Amor em mim, Amor em mim, amor em ti, amor em ti, amor em nós. amor em nós, eu digo que sim. Amor, Amor em mim, amor em ti, amor em nós. amor em nós, eu digo que sim. Agora com seus braços levantados, você aqui, você em casa, você mulher que está aqui, eu quero convidar você a pensar nesse momento. Por qual homem você quer rezar? Por qual homem, mulher? Talvez um filho, um esposo, um pai, um amigo, um pretendente, um namorado, um noivo. Eu quero convidar você, mulher, agora, a abrir a sua boca e ir entregando esse homem a Jesus. Mulher, com as suas palavras, vá pedindo a Jesus que cure a masculinidade deste homem. Mulher, com as tuas palavras, vai pedindo a Jesus que devolva uma virilidade sadia, que dê uma virilidade sadia, que dê as características, as virtudes dos homens bíblicos, dos santos para este homem. Vai rezando, mulher, solta a tua voz, abra a tua boca, vai dizendo com as suas palavras. E você, homem que está aqui, levanta os teus braços, homem. Vai pedindo, homem, vá se abrindo, vai pedindo: Jesus, cura-me. Vá pedindo, homem, com as suas palavras: Jesus, cura-me na minha masculinidade. Vá rezando, o homem, agora, vai abrindo a sua boca, soltando a sua voz. Até mesmo você que não tem o costume de rezar assim, até mesmo você que nunca falou com Jesus desta forma, filho, filha, esse é o momento. Não tenha vergonha, não fique preocupado com quem está do teu lado, não fique preocupada com o que as pessoas vão pensar. Reze, esse é o seu momento. Jesus está aqui, Ele está aí na tua casa, Ele está ouvindo você. Vai pedindo, homem, vai rezando, homem: Jesus, cura a minha sexualidade. Você, homem, dependente da pornografia, você, homem que está no adultério, você, homem escravo da masturbação, você, homem fraco, você, homem que se sente impotente, um palerma, sem iniciativa, vai pedindo a Jesus que cure você agora, homem. Vai pedindo a Jesus que te liberte agora, homem. Vai pedindo a Jesus que resgate, que restaure a sua masculinidade, segundo aquilo que Deus te criou para ser. Homem de Deus, vá rezando. Homem de Deus, vá pedindo. Abra a sua boca, solta a tua voz, peça cura profunda. Jesus pode te curar. Reze, 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 homem. Você, mulher que está aqui, mantenha os seus braços erguidos, mulher. Vai intercedendo também por esse homem que faz parte da tua vida. Vai rezando por esse filho, mulher. Vai rezando por esse esposo, mulher. Vai rezando por esse amigo, por esse pretendente. Senhor, como sacerdote, eu imponho agora as minhas mãos, Senhor, sobre os homens que estão aqui. Senhor, como sacerdote, eu imponho agora as minhas mãos sobre os homens que nos acompanham em casa. Jesus,
eu rezo pelos homens, eu rezo pelos garotos, eu rezo pelos meninos. Cura a masculinidade desses meus irmãos. Eu rezo pelos homens confusos com relação à própria sexualidade, confusos com relação à orientação sexual. Cura, Jesus, faz a tua obra nesses meus irmãos. Eu rezo pelos homens que foram abusados sexualmente. Cura o Senhor. Pelos homens que trazem transtornos de ansiedade, de culpa. Pelos homens, Senhor, que estão no vício da droga, que estão no vício da prostituição, do adultério, da depravação, da pornografia. Liberta os homens pelo poder do teu nome, Jesus. Vá rezando agora em línguas, filho, filha. Solta a tua voz, levanta os teus braços. Até mesmo você que nunca rezou assim, se abra agora ao dom de línguas. Deixa o Espírito Santo rezar em você. Essa é a oração através da qual o Espírito Santo reza em você. Espírito Santo, batiza agora os homens que estão aqui, que estão em casa. Espírito Santo, cura agora os homens que estão nos acompanhando. Espírito Santo, cura os homens que sofreram abusos, os homens que não se sentem homens. Cura, Espírito Santo, esse homem que se sente um perdedor, um fraco, um impotente, um patife. Cura, Espírito Santo, restaura a masculinidade desse meu irmão que está afundado nas drogas há tantos anos. Cura a masculinidade desse homem que não teve pai, que não teve boas referências masculinas. Cura esse homem profundamente, Espírito Santo. Cura esse homem que se sente confuso, que é acomodado, preguiçoso, que faz da mulher uma escrava. Liberta esse homem machista, liberta esse homem violento, com essa virilidade tóxica, arrogante, que bate na mulher. Ensina ele a ser homem de verdade, sensível, respeitoso, que trata a mulher com dignidade, com respeito, que valoriza a sua companheira. Vem, Espírito Santo, curar os homens de todos os tempos. Vem, Espírito Santo, restaura os homens aqui presentes. Vem, Espírito Santo, restaura os homens que nos acompanham. Ensina esse homem a ser viril. Ensina esse homem a se doar, a se sacrificar, a entrar numa jornada heróica com um grande e nobre ideal, Espírito Santo. Ensina esse homem a ser fiel, a ser casto, a ser trabalhador, Espírito Santo. Ensina-o a ser magnânimo. Ensina-o o compromisso, a disciplina, a responsabilidade. Vem, Espírito Santo, batiza e enche os homens aqui. Batiza e enche os homens em casa. Restaura a nossa masculinidade, Espírito Santo. Cura o masculino, Espírito Santo. Faz-nos homens plenos, segundo o exemplo de Jesus, homem perfeito. Eleva a nossa masculinidade à estatura do homem Jesus, verdadeiro homem, mas também verdadeiro Deus. Vem, Espírito Santo, agora. Cura a nossa masculinidade ferida por traições, por decepções. Homens que foram traídos, homens que foram duvidados na sua capacidade produtiva masculina, homens que se sentem inúteis, que estão desempregados. Toca agora, Espírito Santo, cura agora esse homem doente nessa cama, esse homem preso. Cura agora, Espírito Santo, esse homem que ganha menos que a sua esposa e por isso se sente pequeno, se sente indigno, se sente humilhado. Esse homem que tem menos talentos que a sua esposa e por isso se sente ameaçado. Equilibra isso dentro dele, dê a ele maturidade para lidar com essa situação. Vem, Espírito Santo, nos batiza, nos encha. Vem, Espírito Santo, dai-nos a tua unção, infunda em nós os teus dons, dai-nos o entendimento de tudo o que ouvimos aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E que desça sobre você aqui presente, sobre quem nos acompanha, e em especial sobre os homens que estão aqui, sobre os garotos que estão aqui, que nos acompanham, sobre o teu esposo, mulher, teu filho, sobre os homens do nosso tempo, restaurando, curando, elevando a dignidade masculina à altura do homem Jesus, do homem São José. E permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor
que realiza maravilhas no meio de nós, que levanta uma geração de homens curados, mais forte, homens profetas, homens novos, viris. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.